O Datafolha divulgou pesquisa que mostra que apenas 8% dos entrevistados consideram Flávio Bolsonaro o nome ideal para ser apoiado pelo principal líder da direita, Jair Bolsonaro. O levantamento mostra ainda que 22% acham que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro seria o nome ideal, enquanto 20% acham que o melhor nome seria o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na mesma pesquisa, o Instituto também mostrou que 54% dos entrevistados consideram justa a prisão de Bolsonaro, enquanto 40% consideram injusta. 34% acreditam que o ex-presidente deveria cumprir pena em regime domiciliar. O Datafolha ouviu 2.002 eleitores entre os 2 e 4 de dezembro, entre os dias 2 e 4. Antes do anúncio da pré-candidatura do filho mais velho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí, Fábio, eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa do Datafolha, que diz que 54% dos entrevistados acham justa a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o Flávio está indo no caminho de pedir a anistia. Esse é um bom caminho, sabendo desse resultado da pesquisa, de que mais da metade é a favor dessa prisão? Basicamente, nos últimos anos tem se problematizado muito a questão dos institutos de pesquisa e os seus resultados, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Eu já antecipo dizendo que eu não sou um dos grandes problematizadores, pelo contrário, eu tendo a defender a importância dos institutos de pesquisa. E eles têm compromissos múltiplos, não só efetivamente com os financiadores de primeira ordem, mas com a própria sociedade. Então, os resultados de pesquisa a gente não questiona, a gente tenta entender que fração da população ela conseguiu captar e o que aquela fração da população está dizendo. 54 a 40, fazendo uma alusão com a rodada do Brasileiro que está rolando em paralelo, a gente poderia colocar como um placar de 3-1, que seria aquele falso fácil, né? Então, temos um placar significativo de aprovação da prisão Bolsonaro. Agora, de novo, as pesquisas elas captam um determinado corte de renda, o procedimento de amostragem sempre está sujeito a oportunidades de avanço, né? Dito isso, se a gente levar em consideração o universo, a amostra captada pelo Datafolha, basicamente, talvez o caminho do pedido de anistia não seja o melhor. Possivelmente, talvez, precisa de maiores pesquisas, mas talvez o indício aí da Folha é que, possivelmente, em virtude dos inúmeros desgastes, pode ter havido dos inúmeros acontecimentos, ocorreu um desgaste com a família Bolsonaro a ponto de uma parcela que antes era mais fiel e conseguia ter um 50-50, 41, ou 51-49, agora tenha desgarrado um pouco mais, né? Mas eu diria que ainda é cedo para a gente ser muito contundente. Nesse momento do tempo, para uma parcela da população, o que a pesquisa nos mostra, é inefetivo tratar de amostra. Agora, você deu uma outra informação que eu já vou tomar liberdade de mudar de assunto, para mim é a mais relevante. Essa pesquisa veio antes do aviso, antes da notificação do Jair Messias de que seu filho seria o candidato e que, sob essas condições, a preferência era por Michele Bolsonaro, seguido de Tarcísio e, por último, lá atrás, o Flávio Bolsonaro. Então, eu diria o seguinte, talvez mais relevante do que olhar se a anistia é basicamente um bom tema ou não, é dizer o seguinte, o clã e o próprio Bolsonaro, e o clã masculino e o próprio Bolsonaro desejam ter o controle da narrativa, mas talvez mesmo o público mais claro ao bolsonarismo veja hoje como talvez a melhor representante do bolsonarismo a Michele. E aí isso seria, se para o Centrão o Jair Messias é um desafio, talvez o grande desafio para o clã seja como eles vão administrar o capital político que a Michele parece estar conseguindo absorver da família. Tem uma questão aí que houve um conflito interno ali entre a Michele e os filhos do ex-presidente sobre a questão do apoio ao Ciro Gomes no Ceará. Tem também o fato do partido, do PL,
já ter aí uma rusga com a Michelle por conta de um pito que ela deu em um dos integrantes do partido e por isso eles apoiam a candidatura do Flávio Bolsonaro, uma possível candidatura do Flávio Bolsonaro. E aí, uma pesquisa que saiu ontem mostra que num eventual segundo turno, o Flávio perderia para o Lula com uma diferença de 15 pontos, tá? O Tarcísio perderia com uma diferença de 5, ou seja, o Tarcísio teria mais chance num segundo turno, num eventual segundo turno contra o Lula. A minha pergunta é a seguinte, essa frase do Flávio Bolsonaro de que o Tarcísio é o principal nome do time hoje, não deixa bem claro que eles meio que vão fazer campanhas separadas, mas com essa frase fica meio dúbio se ele vai apoiar ou não o Tarcísio. Se eles fizerem campanhas separadas, isso não enfraquece os dois? Porque assim, se os dois perderiam no eventual segundo turno, eles ficarem separados, eles ficam mais fracos ainda, né? Vamos lá. Voltando ao que ele estava comentando lá no começo do voltando jornal, ao assunto do Flávio. De fato, duas candidaturas à direita, duas candidaturas mais, digamos, parrudas à direita, num primeiro turno enfraqueceriam, dividiriam voto, né, e criariam um problema que não é um problema simples, né? Um candidato chegar muito forte no segundo turno, é muito difícil reverter esse resultado, né? Lula chegou na frente na eleição passada e mesmo dado toda a sorte de artifícios utilizados e uma campanha que se mostrou captadora de votos no segundo turno, não conseguiu reverter. Então, de fato, a direita tem um problema. Temos que sair com um candidato único. Nesse momento do tempo, a gente sabe que o capital político é do Jair Messias Bolsonaro. Ele está preso e inelegível. Ele precisa transferir para alguém. Gostaríamos que ele transferisse para alguém que é mais distante do núcleo, que seria o Tarcísio. Eu digo, gostaríamos atores políticos de Brasília. Eu não sou um deles. Basicamente, Centrão, entre outros atores, querem efetivamente essa bênção, ou essa indicação para transferência de votos, né? E a família e o Jair Messias Bolsonaro decidem controlar o processo, né? Então, de fato, sim, se houver dois candidatos à direita, isso enfraquece. O Flávio, que parece ser até mesmo mais do que o pai, o membro da família com maior capacidade de diálogo político, já se coloca à disposição para negociar com o Tarcísio de Freitas, mas como ele mesmo destacou e o Matheus anteriormente resgatou, isso tem um preço, esse preço não é barato e o custo, e digamos, esse preço não pode ser custeado sozinho pelos apoiadores do Bolsonaro, vai depender de gente que não é apoiadora de Bolsonaro ratificar uma potencial anistia, pelo menos é o que está no radar, e eu incluo um outro problema, a entrada da anistia, e se for uma anistia ampla, geral e restrita, que, por exemplo, reverta inclusive a inelegibilidade do Jair Messias Bolsonaro, colocaria como um potencial candidato. E aí ele, ao contrário de todos os outros, é o que dividiria votos de maneira mais ombreada com Lula. E fora isso, a família tem, e esse para mim é o principal desafio, e a pesquisa de hoje traz essa informação nova, que já vinha sendo, a gente já tinha impressões, agora a gente tem um dado objetivo, né? A família tem que lidar com um desafio, que é a questão do capital político acumulado pela Michelle. E para você ver como capital político você controla, mas não controla completamente. Eu acredito que o clã gostaria que o capital tivesse mais restrito aos filhos, mas possivelmente dado a frequência e a vivência da Michelle dentro dos grupos evangélicos, e que esse é um grupo muito forte dentro do bolsonarismo, ela acabou absorvendo esse capital político. Então, tem negociações múltiplas, vai ter que ter negociação para fora do clã e vai ter negociação para dentro do clã. Para quem conhece literatura, talvez lembre um pouco Rei Lear, né?